Por que os agentes de IA não são tão efetivos quanto a gente esperava? Bom, eu sou Eduardo Mendes, sou formado no Instituto Militar de Engenharia e atuei durante 3 anos na Vtex, uma empresa de e-commerce global, principalmente na área de Analytics e de Operations voltados para vendas. Eu fiquei como administrador do principal sistema de CRM do mundo e atualmente eu estou atuando como consultor de vendas e marketing. E hoje eu quero trazer para vocês o porquê da inteligência artificial não ter atingido ainda o seu máximo potencial em vendas e marketing. Bom, desde que eu me mudei para Fortaleza e voltei a ter minha vida aqui, entrando em contato com diversas grandes empresas aqui da cidade, atingindo um público bem diferente do que eu estava acostumado no cenário global da Vtex, eu percebi que a cultura de vendas que eu estava adaptado dentro do modelo da empresa era muito estruturada, muito automatizada, muito robusta e que o dia a dia dos empresários Brasil afora é muito diferente. A cultura é muito mais fraca, o nível de ferramentas dentro do sistema de vendas é muito mais fraco. E por que isso acontece? Bom, hoje em dia no Brasil, a grande maioria dos empresários que têm sucesso na sua carreira são pessoas que começaram seus projetos há muito tempo e que têm uma robustez de negócio muito forte. Apesar da gente ver muita gente conseguindo atuar bem com infoprodutos, conseguindo trabalhar bem com tráfego pago, criando agências, qual que é a grande problemática disso? Essas pessoas novas do mercado, elas chegaram no mercado com novas ferramentas, já com muito contato com o ChatGPT, já com muito contato com a inteligência artificial, com novas ferramentas da própria Meta, que permitem a gente ter um tráfego pago muito bem feito, com estratégias do Instagram, que dão insights muito fortes para o nosso marketing. E essas novas ferramentas foram ferramentas que, para esse novo público, foram muito fáceis de ser implementadas. Porém, para o público que criou a empresa há 20, 30, 40 anos atrás, o que mais se vê mantiveram o mesmo modelo de vendas do passado, porém não adaptaram esse modelo para o cenário dos novos canais, que hoje são, enfim, a grande fonte de leads da grande maioria das empresas. Então, antigamente, como é que funcionava um cenário de vendas de uma empresa? Normalmente a gente tinha as equipes que faziam as ligações, os gatilhos de e-mail, as visitas presenciais, e isso ainda ocorre muito hoje em muitos modelos de negócios. Porém, hoje em dia, com o avanço tecnológico, com o desenvolvimento da tecnologia em geral, a gente consegue ver muitas outras formas de receber, de ter essa aquisição de leads, ou seja, pelo Instagram, através de campanha ativa, no Facebook, enfim, com landing pages, insights, com formulários. Então, hoje a estratégia de marketing das empresas é muito mais robusta e adaptada a esse cenário, mas nem todo mundo conseguiu fazer essa adaptação. Muitas empresas ainda ficaram para trás e essa é a temática que eu quero trazer hoje aqui nesse bate-papo. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é o agente de IA, né? Agente de IA pode ser muitas coisas, mas no geral, o agente de IA é uma operação, um sistema que vai estar rodando ali por trás ou do WhatsApp, ou de um site, ou de, enfim, um programa, um sistema que você utilize, em que ele utiliza inteligência artificial para tratar as informações que chegam até ele. Então, a gente tem uma abertura com agente de IA muito grande, principalmente com o desenvolvimento de novas tecnologias como N8N, Make, que permitiram a gente conseguir orquestrar operações de maneira muito mais fácil, sem precisar programar, sem precisar, enfim, desenvolver uma quantidade enorme de linhas de códigos. Então, assim, hoje em dia, a gente consegue utilizar agentes de IA para fazer uma automação, para fazer uma análise de dados, para fazer um atendimento no WhatsApp ou no Instagram ou em outro canal que você tenha. Então, assim, o nível de possibilidade de utilização dos agentes de IA se tornou muito grande. Porém, o que a gente viu é que eles ainda não tiveram um resultado efetivo no seu desempenho. Então, muita gente tem utilizado agente de IA empresa, muita gente tem tentado conectar esse agente de IA com um CRM ou então outra plataforma que ela administre os leads e os clientes. Mas qual que é a grande problemática disso? Hoje, atuando principalmente diretamente em empresas
tanto de grande porte quanto de médio porte aqui do cenário do Nordeste, eu percebi que a grande dificuldade de se implementar agentes de IA nesses negócios se deve à má estruturação do time de vendas dessas empresas. Então, hoje em dia, quando eu vou atuar em algum cliente, eu percebo que antes de eu conseguir implementar uma IA, eu preciso fazer toda uma reestruturação do modelo de vendas daquela empresa para conseguir encaixar um agente SDR, ou então um agente closer, ou enfim, um agente que vá facilitar o modus operandi ali daquela operação. E isso é algo muito complexo, por quê? Porque a gente trata com um dos pilares extremamente difíceis para o empreendedor moderno, né? Que é tratar com pessoas. Hoje em dia, a gente conseguir educar uma equipe é muito difícil, conseguir implementar uma nova ferramenta é muito difícil, e como eu sempre estive na linha de frente aí de implementações de CRMs, eu sempre estive a par de que esse problema com pessoas é algo muito forte, muito recorrente. Então, assim, para você conseguir implementar um Salesforce, um HubSpot da vida, existe toda uma movimentação interna da empresa, obviamente alinhada com a cultura do negócio, para conseguir fazer isso de maneira efetiva, para conseguir avaliar os KPIs de forma certa, para conseguir operar realmente naquele CRM da melhor forma possível. Isso é muito difícil sem ter a estrutura de vendas correta. E aí você me pergunta, Eduardo, como que a gente faz essa estruturação de vendas correta? Bom, o primeiro passo que normalmente eu utilizo para conseguir ter um 360, um overview do modelo de vendas da empresa, é tentar fazer toda a jornada de cliente dentro daquele negócio, para conseguir entender quais são os principais canais de leads, como que funciona a qualificação, como que funciona a própria negociação, e a partir daí estruturar bem como vai ser de ponta a ponta o funil de vendas desse cliente. Então, assim, hoje em dia é muito comum você chegar em empresas e o CEO, né, o dono da empresa, não ter 100% de conhecimento do que está acontecendo em todas as áreas do negócio. E isso é algo que acaba sendo muito problemático. Por quê? Porque eu escutei uma frase recentemente que eu acredito que é muito verdadeira. Hoje em dia, nem toda empresa é de tecnologia, mas inevitavelmente todos os negócios deverão ter uma frente de tecnologia em poucos anos. Por quê? Porque mesmo o que não pode ser aplicado inteligência artificial, ainda assim existem automações que vão melhorar os processos, que vão facilitar a venda, que vão de certa forma permitir com que a pessoa consiga operar o que ela foi contratada para operar. E hoje em dia não funciona assim. Hoje em dia um vendedor é contratado para realizar a venda e ele acaba tendo que fazer a venda, o pós-venda, o pré-venda, o marketing, o customer success. Então, assim, isso acaba sendo ineficiente e acaba realmente colocando uma pessoa que não é especialista naquela área para tratar de um determinado assunto e assumindo responsabilidades financeiras no negócio muito grandes com pouca expertise. Então, isso é uma grande problemática e uma grande dor das empresas de hoje em dia, não ter uma pessoa lá dentro que vai conseguir operar e tocar bem a parte de tecnologia. E a parte de tecnologia está integrada com marketing, está integrada com vendas. Hoje em dia, programadores que antes demoravam 3, 4, 5 meses para construir um site, constroem em 3 dias. Eu mesmo consegui construir o site da minha empresa em 3 dias. Então, assim, obviamente com um nível de robustez muito menor, com um nível de arquitetura de software muito menor, mas algo totalmente eficiente que já tem um formulário, já consegue fazer essa entrada de leads, já consegue, enfim, me fornecer o que eu preciso para conseguir vender. Então, assim, esse modelo antigo foi totalmente mudado e a cada dia, amanhã, por exemplo, a gente pode aparecer com uma ferramenta nova que vai revolucionar a criação de, enfim, mídia paga, ou então a criação de posts para o Instagram. Isso vai revolucionar o mercado. Então, assim, o mercado está muito acelerado e, hoje em dia, os próprios trabalhadores que estão exercendo suas funções não têm tempo de se atualizar. Então, ao mesmo tempo que eu chego aqui e digo que um site pode ser desenvolvido em 3 dias, vai ter o programador que vai dizer assim, cara, isso é impossível, não existe ferramenta para isso, eu tenho que começar do zero, vou começar ali no bloco de notas a preencher o meu código. Obviamente não é assim, né, hoje em dia, mas enfim, sem um template já estruturado, sem um site realmente já previamente construído para a pessoa conseguir trabalhar em cima, sem um molde
que vai permitir aquele programador agir mais rápido em cima daquele problema. Então, hoje em dia a gente já tem plataformas como a Manus, como o Replit, como a Lovable, como o Cloud, que já fazem essas criações de códigos muito bem, mas que, de certa forma, ainda estão distantes do dia a dia dos programadores, dos vendedores e dos empresários. Bom, e por que eu acredito que o agente de IA ainda não está sendo tão efetivo no mercado? Principalmente porque, como eu mencionei anteriormente, a cultura da empresa de vendas, a estruturação do time interno de vendas é ruim, no geral, e eles não têm uma boa estruturação de CRM, uma boa aplicação de CRM, ou seja, uma cultura dentro da empresa em que eles analisam KPIs, eles olham para os dados do negócio, eles enxergam como que as respostas dos clientes impactam na receita do negócio. Isso é muito crítico. Por quê? Porque quando a gente coloca um agente para fazer respostas aos clientes, ele vai responder. Se a gente estiver falando aqui de infoproduto, realmente a gente consegue ter uma efetividade até um pouco maior, porque o funil de venda é mais enxuto e a gente consegue automatizar todas as etapas. Mas uma empresa que vende B2B, ela não consegue colocar um agente de IA para fazer a prospecção, fazer a qualificação e fechar o cliente. Muitas vezes ela fecha no boca a boca, ela fecha no presencial. Então, assim, para a gente encaixar esse modelo de agente com o modelo de fechamento no presencial é algo muito difícil. Porque aqui entra a barreira do ser humano, entra a passagem de bastão do agente para o vendedor. Isso é algo muito complexo que precisa ser realmente definido, estruturado, criado uma boa arquitetura. E isso tem que ser um conhecimento de 360 da empresa que o CEO, né, o empresário, tem que ter. E muitas vezes não tem. Então, hoje em dia, uma das operações que eu faço é, antes de iniciar mesmo um projeto de implementação de CRM ou de agente de IA, a gente conseguir ter uma conversa com o dono, com o sócio, com o CEO, para conseguir fazer um treinamento e exigir dele pelo menos uma cobrança do time. Porque hoje em dia o CEO, sem ter o conhecimento do que dá ou não dá para ser feito, não conseguem cobrar a equipe de maneira correta. Então você vai ver um programador demorando 20 dias para fazer um site, de certa forma simples, que a gente faz aqui em 20 minutos o mesmo template desse site através do inteligência artificial. Então, quando o CEO conhece bem sobre o negócio, conhece bem sobre tecnologia e sobre como o mercado tem avançado tecnologicamente, fica muito mais fácil da cadeia abaixo desse CEO também conseguir aplicar isso. Porque se o dono que não está operando ali diretamente no produto ou então nas vendas consegue ter esse conhecimento, tá a par dessas tecnologias, por que a equipe que opera todos os dias não tem? Então, assim, hoje em dia, a grande problemática dos agentes de IA é essa, é a falta de cultura de vendas correta dentro das empresas. Isso daí de certa forma, demonstrado quando você entra em contato com a empresa mesmo. Então, hoje em dia, você manda uma mensagem, abre o Instagram da empresa, vai direcionado lá para o WhatsApp e manda uma mensagem, muitas vezes você nem é respondido. Isso é uma falha muito grande, porque muitos empresários perdem dinheiro por conta dessa não estruturação do negócio. Então, o agente de IA, ele vem para somar, ele vem para resgatar principalmente as vendas que não conseguiram ser concluídas com os humanos. E para o cenário de infoproduto, realmente a gente consegue ter um pouco mais de efetividade, a gente consegue deixar automatizado o processo de forma que a gente vende e, de certa forma, faz o sucesso do cliente de maneira automatizada. Mas quando a gente vai olhar para o cenário B2B, se a gente não fizer toda essa estruturação, toda essa jornada do cliente, toda a definição correta do funil e integração com o CRM, a gente não consegue ter efetividade. Porque como que a gente vai fazer a passagem de bastão para o vendedor? Quando que o vendedor entra na operação para vender? Quando que o vendedor recebe a informação de que o cliente foi aquecido e vai, de certa forma, fazer a visita ou a demonstração do produto, ou de certa forma até prosseguir para a negociação? Então isso precisa ser muito claro, e sem isso estar claro, a empresa não consegue rodar. E eu garanto que o negócio está perdendo dinheiro. Isso é inevitável. Então, assim, o que eu deixo aqui de reflexão para a galera que está conhecendo um pouco mais sobre IA, que está aí vendo no Instagram agentes de IA rodando, no WhatsApp, você entra em contato com uma loja de roupa e já tem lá um agente funcionando.
Aquilo ali nada mais é do que um protótipo, uma etapa, uma parte de toda uma estrutura de vendas, caso aquele agente esteja fluindo da forma correta, né? Ele é um pedaço de uma grande estrutura de vendas que requer passagem de bastão entre as equipes, que requer um acompanhamento do cliente, que requer uma entrega do produto no final e que requer um bom customer success. E isso é o que as grandes empresas falham hoje em dia. Então, se você é empreendedor hoje quer colocar IA no seu negócio, antes disso, faça um treinamento de vendas, faça um treinamento de vendas, na verdade, focado para a inteligência artificial, focado para a tecnologia, que vai te permitir realmente ter noção de como aquilo ali vai impactar o teu negócio. E não só receber ali uma mensagem dizendo que vai ter um agente de IA que vai resolver todos os seus problemas e que no fim das contas não vai ter o resultado que você está esperando. Então, fica aqui a dica para os empresários conseguir se educarem um pouco mais sobre as tecnologias, sobre os avanços tecnológicos. Existem hoje várias newsletters, vídeos no Instagram, vídeos no YouTube. O Bruno Faz é um canal que fala muito sobre tecnologia e negócios. Então, ter essa atualização é algo fundamental e sem isso, os agentes de IA não vão para frente. É isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quem gostou aí, deixa o like e vamos seguir porque a tecnologia não espera. Então, a gente tem que ir para cima também. É isso, abraços